Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Trincheira Literária. A gente vai falar do nosso amigo Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, conhecido como Chico Anísio. Todo mundo conhece Chico Anísio, um mestre do humor, nascido em Maranguape em 1931 e que morreu no Rio de Janeiro em 2012, aos 80 anos. Ele foi humorista, ator, radialista, produtor, locutor, roteirista, dublador, apresentador, compositor e pintor brasileiro. E escritor, né? A gente conhece o Chico Anísio pelos personagens que ele fazia, né? Os mais de 200 personagens que o Chico Anísio tinha, mas ele também tinha uma outra fase que era escritor. Nessa vida literária que ele teve mais de 24 livros. De 1972 até 2011, um ano antes da morte dele, ele editou e escreveu, lançou livros. Eu tive o contato com esses livros do Chico Anísio uma vez que eu fui num sebo, né? Eu trabalhava na cidade de São Leopoldo. Ele tinha um sebo onde eu acabei comprando alguns livros do Chico Anísio. Eu comprei um livro que era O Enterro do Anão, né? Que era de 1973. Para você ter uma ideia, esse livro, quando foi lançado, foi o segundo livro do Chico Anísio. Ele vendeu mais de 260 mil cópias. Isso é muita coisa, né? Aqui no Brasil. É um livro que fala de contos, tá? Pequenas histórias, esse livro fala, que é narrado numa linguagem bem coloquial. E quando eu comprei esse livro, eu achei que ia ser um livro de humor, né? Que ia ser um livro de piadas, né? Por ser do Chico Anísio. E eu me surpreendi que naquelas 140 páginas do livro O Enterro do Anão, o Chico, ele cria muitos tipos, né? E tem histórias que são engraçadas e tem histórias que são do cotidiano. É um livro bem diferente. Uma coisa que eu não esperava para um livro do Chico Anísio. Depois eu acabei comprando 4 livros, na verdade, né? É Mentira Terta, que é de 1973, e eles são alguns causos, né? E que acontecem com um personagem que é muito conhecido do Chico na televisão, que é o Pantaleão. Sabe? Vocês lembram do Pantaleão? Que ele usava assim, aquele dizia assim: é mentira terta. E ela sempre respondia o bordão, né? Verdade. Então ele vai contando várias histórias, esse personagem, né? Conta aqueles causos que tem em qualquer lugar do Brasil. Você sempre tem alguém que conta um causo, né? E o Pantaleão, ele vai... Na verdade, ele une todos esses causos, né? Pra você ter uma ideia, tem um caos desses que é sobre o lobo, né? Tem o lobo cinza e o lobo branco. Então ele conta que o lobo cinza se mata com com 2 tiros, né? E o lobo branco se matava com apenas 1 tiro. E ele se vê no meio da selva, né? Perdido. E ele tem apenas 2 balas. Então ele vem um lobo cinza na direção dele e um lobo branco. Então ele atira primeiro no lobo branco, né? Que morre com um tiro. E depois ele fica, né, às voltas com o lobo cinza. Então o que ele faz para poder matar aquele lobo cinza é se esconder atrás de uma árvore, dar um susto naquele lobo e ele fica branco de medo, e aí ele dá o tiro e mata. Esse tipo de caos, né, é muito comum, histórias de pescadores. Isso é o que a gente vai achar no livro A Mentira Terta, que é do personagem Pantaleão, o mesmo personagem da TV. Outro livro que eu também adquiri, eu não tenho mais esses livros hoje fisicamente, né? Porque como não era um sebo, eu acabava trocando. Eu comprava um livro numa semana, na outra semana eu trocava e recebia metade do preço. Era um processo que aquele sebo fazia e eu achava bastante interessante, porque eu economizava e podia ler toda semana um livro diferente. Outro livro que eu também adquiri foi A Curva do Calombo. Esse livro que é de 1974 e também vendeu 250 mil cópias para a época, né? Isso são palavras do próprio Chico Anísio falando sobre a editoria dos livros, né? Esse A Curva do Calombo, ele é composto de várias histórias que não são histórias cômicas, na verdade são histórias bem densas, né? São personagens, falam muito da questão do Rio de Janeiro, então vários causos, mas são causos bem densos, são coisas bem cotidianas, é uma realidade bem nua, assim, bem crua, né? Até algumas histórias com um pouco uma pitada de tristeza, né? E cada conto fala muito do cotidiano do Rio de Janeiro daquela época, né? Da década de 70. E outro livro que eu li também que achei muito interessante, esse pra mim, na verdade, deles foi o mais interessante, porque é o Telefone Amarelo, de 1979. O Telefone Amarelo é uma série de crônicas, né, onde o Chico Anísio conta a história do Cleófas, que é o personagem principal, né, e que ele tem um telefone amarelo. E com esse telefone amarelo, ele consegue ligar para qualquer personalidade em qualquer lugar do mundo, né? Então é um sujeito excêntrico, um sujeito refinado, né? Que participa de todas as histórias do mundo, né? E dono de um telefone amarelo, né? Onde ele se comunica, como eu já disse, com todo mundo. E ele acaba, de uma maneira ou de outra, influenciando todas as personalidades em diferentes épocas. Então esse telefone ele vai falar com Jimmy Carter, vai falar com Pedro Álvares Cabral,
e ele acaba, por um motivo ou por outro, influenciando na história mundial. Então ele vai dizer, lá numa das passagens, né, que o ataque japonês a Pearl Harbor, né, vai acontecer porque ele queria tomar café, uma coisa assim, bastante interessante. Ele faz esse personagem e vai inserindo na história mundial. Sempre com esse Cleófas vai, de alguma forma, tendo influência na história mundial. Então ele tem várias referências culturais, né, da história mundial e é muito interessante. Se você, é um livro, claro, a história mundial até 1979. Então, para alguém que nasceu agora, tem 20 anos, talvez fique um pouquinho difícil acompanhar se você for adquirir esse livro. Então é isso. Esses são os livros que eu coloquei hoje, né, do Chico Anísio, nessa sua versão escritor, né, para você que não sabia, como eu, que o Chico Anísio escreveu, na verdade, vários livros, né. Fica a dica, você pode procurar esses livros aí na estante virtual que tem para vender, e são realmente, como são livros um pouquinho antigos, eles são baratos, né, a partir de R$5 você adquire um livro desse, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.